nosso amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por este privilégio muito grande que nós temos. Ó Deus, cada vez que nós entramos por estas portas, é mais um milagre que o Senhor concedeu a cada um de nós. É verdade. Senhor, nós não estamos aqui com as nossas próprias forças, mas é porque o Senhor tem nos trazido a este lugar, onde o Senhor tem a plena liberdade, Pai, para nos falar a Tua palavra da maneira que o Senhor desejar, Senhor. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, fale conosco, Senhor, nesta noite. Ó Deus, com toda a liberdade do Teu Espírito Santo, queremos sair daqui melhor que nós temos entrado. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos pôr em pé, vamos ler no livro de São Mateus e vamos tomar o capítulo 25. Nós vamos caminhar um assunto muitíssimo importante para todos nós presentes, quanto também aqueles que estarão ouvindo através da internet, que todos possam ser ricamente abençoados por Deus. A escritura que eu quero tomar é Mateus capítulo 25, e do versículo 1 até o versículo 13. Mateus 25, versículo 1 até o versículo 13. Graças a Deus. Esta narração, desde o início, ela mexe no profundo da nossa alma, muito importante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Senhor Deus, tua palavra foi lida. Cabe, Senhor, agora ao Senhor verificá-la no mais profundo dos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, ó Deus, que o Senhor faça isso por nós nesta noite. No nome do Senhor Jesus.
Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. O último versículo, que é o versículo 13, diz: vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A vigilância é essencial na vida de todos os filhos de Deus. Jesus, irmãos, quando ele contou esta parábola para os seus discípulos, estava próximo já da sua partida, estava bem próximo da crucificação. Quando ele conta essa parábola, ele fala não aos fariseus, mas aos discípulos. Não aos fariseus, quer dizer, era uma preparação, era uma advertência para a igreja, não era para o mundo lá fora. Ele fala não aos fariseus, mas aos discípulos e aqueles que o seguiam. Isso nos mostra que essa mensagem não é para o mundo lá fora, mas para a igreja. Pense bem nisso. Essa mensagem mostra que isso não é para o mundo lá fora, mas para a igreja. É uma advertência, conselhos, vigilância, prepare-te. Pense bem nisso. A parábola das 10 virgens não fala de pecados escandalosos, nem de idolatria, nem de incredulidade aberta. Ela fala de pessoas religiosas, pense bem nisso, que aguardavam o noivo, mas que nem todas estavam preparadas. Veja que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E Jesus estava falando isso ainda estando com a sua igreja, com a primeira igreja, que nasceu sob a tutela do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Então, o grande alerta de Jesus é esse, que é possível estar esperando o noivo e ainda ficar de fora. Preste bem atenção nisso, porque realmente isso mexe com a nossa alma. É possível estar preparado, ou é possível estar esperando o noivo e ainda assim ficar de fora. No capítulo 25, no versículo 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Observa que eram 10 virgens, tinha pureza, tinha santidade, pense bem nisso. Tinham lâmpadas, todas as 10 tinham lâmpadas, e saíram todas elas ao encontro do esposo, ao encontro do noivo. A expectativa delas era todas real, todas estavam aguardando, esperando o noivo, todas falavam da vinda do noivo. As 10 virgens eram 10 virgens, que simboliza pureza, separação do pecado, claro. As 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham luz, tinham fé que Cristo, o esposo, está chegando. Pense bem nisso, como isso mexe no mais profundo da nossa alma. Falando sempre de pessoas religiosas, não é com incrédulos, com ímpios, porque eles não estão esperando. Mas aos cristãos, aos religiosos, em uma forma generalizada. Pense bem nisso.
E elas tinham luz, tinham lâmpada, tinham luz, tinham fé, mas 10 saíram ao encontro do noivo, as 10, todas as 10, expectativa da vinda de Cristo. Externamente falando, não havia diferença nenhuma entre uma e outras. Pensar nisso no mundo religioso lá fora é uma coisa, mas pensar nisso dentre nós, dentre o povo que crê na mensagem, é outro lado tão diferente. Sabe por quê? Porque ambas estão comendo do mesmo maná celestial, alimentando do mesmo maná celestial, todos tomando também da mesma água da rocha. E externamente não tem diferença nenhuma. O mundo religioso lá fora existe algumas diferenças, mas no meio de todos eles, no mundo religioso, há também pessoas que não têm diferença nenhuma de um cristão da mensagem. Está entendendo? Tem pessoas no mundo religioso que mulheres se vestem decentemente e com a alma está esperando o arrebatamento, está esperando o noivo, sem sombra de dúvida. Homens também pela mesma forma. Sabemos que em todos os lugares tem aquelas pessoas mais rebeldes, mas tem também aquelas pessoas que vivem vidas santas. Verdade. Nós não temos que admitir isso. É verdade. Mas nós vamos observar que a diferença está em tão pouca coisa, aparentemente. Externamente não havia diferença alguma. Isso nos ensina que a aparência espiritual não garante a preparação espiritual. É verdade. Viu? Não podemos viver de aparência, de maneira nenhuma. A aparência espiritual não garante preparação espiritual. Estar na igreja não significa estar pronto. Estar na igreja não significa estar pronto. Cada um de nós que saímos de nossos lares, de nossos bairros, para vir à casa do Senhor, aonde se prega o verdadeiro alimento, nós viemos aqui, meus amados, não porque somos melhor do que quem quer que seja, mas nós estamos vindo porque nós queremos ter um melhoramento de nós mesmos na presença de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Verdade. E nós desejamos sairmos melhor que nós temos entrado. Sairmos em toda luta, sair de casa, vir na igreja, apenas por uma rotina, não tem sentido. Nós queremos vir para receber mais e mais de Deus. Amém. Em cada culto que você vem, por isso que é o conselho de todos os pastores para os filhos e filhas de Deus. Não perca culto, gente, só no caso de extremo, porque a sua presença, que em cada culto nós estamos recebendo uma porção a mais do Espírito Santo, quer dizer que a nossa lâmpada está enchendo um pouquinho a mais em cada culto que nós estamos presentes. Então estar na igreja não significa estar pronto. Nós estamos vindo exatamente para que o Espírito Santo nos apronte. Aleluia. Então, prudentes e loucas não fazia diferença nenhuma na parte exterior. A diferença está no interior. Mateus capítulo 25, versículo 2 e versículo 4. 5 eram prudentes e 5 loucas. As virgens prudentes levaram azeite nas lâmpadas e em reserva, porque elas eram prudentes.
Então elas tinham azeite nas suas lâmpadas e tinham azeite em reserva. Daria a entender assim que elas estavam crendo, pensando que poderia haver um atraso na vinda do noivo. Você diria, porque aqui o próprio Jesus estava dando a parábola para eles, para a igreja. Poderíamos pensar, mas Cristo, ele não atrasa, Cristo ele vem na hora certa, no momento exato. Mas tem uma coisa por conta. Nós temos, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, que alguns o têm por tardio, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia! Não é que ele é tardio, é que o amor dele é tanto que ele não quer perder ninguém. E ele então tem a longanimidade. Segunda carta de Pedro 3, versículo 9. E outra coisa por conta, ele pode também testar até a nossa própria paciência para com ele. Vocês lembram que ele disse para Abraão lá no passado, quando Abraão tinha 75 anos de idade, falou com ele que ia dar-lhe um filho na sua velhice, mas ele não falou com quantos anos ele iria obter aquele filho. Ele tinha 75 anos, Sara tinha 65 anos. Ele não ficou todas as vezes no ouvido de Abraão: Abraão, continua crendo, Abraão, que o filho vai vir, continua crendo. Você sabe que Jesus não marcou o dia e nem a hora, mas ele marcou que ele vem buscar uma esposa, e morar na eternidade com ele. Agora, o que temos que fazer é crer, esperar com paciência no Senhor, porque ele está vindo. E tem uma coisa por conta, não marcou o dia nem a hora, mas os sinais do tempo do fim estão diante dos nossos olhos. Só um cego espiritualmente para não ver que nós estamos no desfecho final. Só de você pensar, meus amados, que já passou as eras todas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e cada mensageiro chegou no final de suas respectivas eras. E nosso mensageiro veio, trouxe a mensagem, e veja que quando foi que Deus o recolheu? Mas tem uma coisa: Deus recolhe o homem, mas não recolhe o ministério. Deus recolhe o homem, mas não recolhe a mensagem. A mensagem que ele pregou está aqui, nesta noite. Então, observa que Abraão esperou, Noé esperou com paciência por 120 anos. E então aqui, as virgens prudentes levaram azeite nas lâmpadas e em reserva, pensaram a longo prazo. Pense bem o que é vigilância. Você crê que você é virgem prudente? Amém? Amém? Está muito fraco o amém. Você crê que você é virgem prudente? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então as prudentes levaram azeite nas lâmpadas e em reserva, pensaram ao longo prazo, e representam isso aqui, representam crentes vigilantes. Isso representa crentes vigilantes, crentes cheios do Espírito Santo. As loucas levaram lâmpadas, mas sem azeite suficiente. O que adianta ter lâmpada e não ter azeite? Que adianta ter lâmpada? Todas tinham lâmpada. Todas tinham lâmpada. Mas o segredo estava no azeite. E elas confiaram no momento. Elas não pensaram que poderia haver um atraso, ou então pensaram: se qualquer coisa nós vamos pedir emprestado à nossa vizinha. Qualquer coisa vamos pedir emprestado ao irmão, à irmã. Qualquer coisa nós vamos na sombra
sombra, na luz do irmão e da irmã. Irmão, cada um de nós temos que ter o nosso próprio passaporte para a eternidade. Não se vive de culto em culto. Pense bem nisso. O azeite então simboliza o Espírito Santo, a vida interior, a comunhão constante com Deus. Isso que é o azeite, o Espírito Santo, isso constantemente no coração do homem e da mulher. Então veja, não se vive de culto em culto, não se vive da unção do passado, não se vive da fé de outros. Imagina que cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Não se vive de fé de outro. Acontece que o noivo atrasou, teve um atraso do noivo. E acontece que o sono, em Mateus capítulo 25, versículo 5, tardando o noivo, cochilaram todas e adormeceram. Então, observe que tardando o noivo, cochilaram todas e adormeceram, tanto as virgens prudentes, quanto as virgens loucas, todas cochilaram, todas adormeceram. Aqui está algo muito sério. O noivo tardou, todas dormiram, inclusive também as prudentes também dormiram. Mas então onde estava o segredo da coisa? Houve um grito da meia-noite. Todas dormiram, inclusive as prudentes. Isso nos ensina que o cansaço espiritual pode atingir até os fiéis. Deixa eu repetir isso aqui, porque vai vos ajudar. O cansaço espiritual pode atingir até os fiéis. Pode atingir até os fiéis. O problema não é o todas ter cochilado, todos adormeceram. O problema está despreparado quando acordaram. O segredo é que na hora do grito, aí vem o esposo, naquele susto, todos se levantaram, todos acordaram, todos se despertaram. Mas o segredo é que as prudentes tinham azeite suficiente para enfrentar a negrura da meia-noite, gente. O grito foi à meia-noite. A meia-noite, aqui em Mateus 25, representa exatamente a meia-noite das trevas espirituais da era de Laodiceia. Não existe tempo mais escuro, mais difícil, mais tenebroso de que esta era que nós estamos vivendo. Não existe, nunca existiu tempo que a noiva precisa de ter azeite nas suas lamparinas mais do que agora. Verdade. Necessitamos que as nossas lâmpadas estejam acesas, estejam cheias do azeite que é o Espírito Santo em nossas vidas, na nossa alma. As prudentes dormiram, mas tinham azeite. As loucas, elas dormiram e não tinham reserva espiritual. E o clamor da meia-noite chegou, Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo, sai ao encontro. Meia-noite, momentos inesperados. Momento inesperado. Meia-noite. Momentos inesperados. Hora de mais
trevas, hora de mais trevas, hora de mais crise. Esta hora, desta meia-noite, podemos analisar o quanto crise, em todos os sentidos que você possa pensar nesta era que estamos vivendo. Crises, diversidades de crises. Crises no pecado nem se fala, crises de prostituição, crises de assalto, crises de droga, crises de vícios, crises de nudismo por todos os lados, crise de desânimo espiritual, fraqueza, crise para ler Bíblia, crise difícil para ler mensagem, crise difícil para orar, crise difícil para jejuar, nem se fala, crise difícil em todos os sentidos, em todos os sentidos. Exatamente nesta meia-noite. E o clamor representa um anúncio da volta de Cristo. Isso que é o clamor. É um anúncio da volta de Cristo. O último chamado. O despertar final. E o que é o último sinal? O que é o último despertar nessa hora? O que é o último anúncio da volta de Cristo? Senão a mensagem de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes de ver um dia grande e terrível do Senhor. Esse grande e terrível dia no qual nós estamos vivendo. Converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição, meus amados. E exatamente esse grito dessa grande águia de Deus está ressoando em todo o mundo. É o despertar final. Quando o clamor vem, não é tempo de buscar azeite, não. É tempo de manifestar o que se tem. Então o que nós temos que fazer é fazer uso desse azeite. As lâmpadas se apagam, isso foi o clamor para elas. É tempo de manifestar o que já tem, mas isso para quem tem. Mas as virgens loucas não tinham. Tinha lâmpada, mas não tinha cuidado suficiente. Tinha lâmpada, mas não se preocuparam de carregar o azeite. Gente, todos nós que cremos nesta mensagem, nós devemos estar com os nossos corações ardendo em chama. Porque essa mensagem vem exatamente para nos levar de volta à fé original de nossos pais apostólicos. Verdade. Não é para outra coisa, não. Nós não fazemos propaganda de um homem chamado William Branham. Ele veio e cumpriu o seu ministério, e nós cremos que ele foi um profeta de Deus para essa última era, mas Deus já o recolheu. Mas a mensagem está ressoando aqui nesta noite, está ressoando no mundo inteiro. E o objetivo do Espírito Santo com esta mensagem, com este alarido, é levar de volta o povo eleito, os predestinados, aquela fonte de origem lá no dia de Pentecoste, onde a igreja primitiva nasceu. Então as loucas naquele instante entraram em desespero. Mas por que não se desesperar agora? Verdade. Por que não tomar posição agora? Por que deixar ser levado por qualquer coisinha? Gente, nós não podemos deixar nada do mundo atrair a nossa atenção, não, gente. Deus tem que ser o primeiro nas nossas vidas em todos os sentidos. Verdade. O mundo não tem nada a não ser para a atração. O mundo não tem nada a não ser para atrair a sua atenção, tirar você de posicionamento, fazer com que você se deslize de um lado para o outro,
porque a missão do diabo é esta: ele não quer que nenhum eleito permaneça no centro da estrada. Se ele não puder te puxar, ele tenta te empurrar. É verdade. E temos que ser vigilantes. Tem umas loucas em desespero. Mateus 25, versos 7, 8 e 9. As loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite. Mas a resposta das prudentes foi clara. Foi clara: não. Para que não nos falte a nós e a vós. O azeite não se empresta, não. O azeite, preste atenção nisso aqui, o azeite não se empresta, o azeite é o Espírito Santo, e o Espírito Santo você não empresta para ninguém, não. Cada um tem que ter o seu. É o mesmo Espírito Santo repartido para todos. Vocês veem que no dia de Pentecoste, aquilo desceu como uma luz sobre eles, e aquilo foi repartido sobre cada um de todos os que estavam no cenáculo. Verdade. Ele é um, mas ele sabe como se repartir, como se dividir entre todos que o desejam, que o aceitam. Então o azeite não se empresta salvação para ninguém. Filhos, jovens, rapazes, moças, não confie que você será salvo porque a sua mamãe, sua titia, sua vovó, seu bisavô, seu avô foi. Não! Isso está inclusive no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20. Ali está narrado que cada um responderá por si mesmo. O pai não carregará a maldade do filho, nem o filho carregará a maldade do pai. A coisa é individual. É individual. Se eu pudesse encontrar onde eu marquei isso aqui, mas vai ser difícil para eu encontrar. Mas é Ezequiel 18 e no versículo 20. A responsabilidade é pessoal. É pessoal. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Cada um tem que ter a sua própria responsabilidade. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Deus não tem neto, Deus tem filhos. E os nossos filhos, netos, cada um tem que ter sua própria experiência com Deus. Então não se empresta salvação, não se empresta Espírito Santo, não se empresta experiência com Deus. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A porta fechou, Mateus capítulo 25, versículo 10, 11 e 12. A porta fechou e estando elas a comprar azeite, deixou para ir atrás de azeite na última hora. Ficou tranquilo, ficou numa boa, curtindo suas vidas, enquanto as prudentes estavam sempre lutando atrás do azeite. Mas eles quiseram ficar em casa. Por qualquer coisinha, deixa de ir para a igreja para receber um pouco mais do Espírito Santo, que é o azeite, em suas lâmpadas, mas troca o seu tempo com coisas banais desta vida. Lembre-se que em cada culto que você perde, você está tendo um tremendo prejuízo para si próprio. Então, e estando elas a comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meu Deus dos céus, que coisa tremenda! Esta é a parte mais solene da parábola.
As loucas diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele responde: em verdade vos digo que não conheço. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Deus do céu. Quantas decepções! Porque Jesus não contou essa parábola à toa para os seus discípulos, não. Isso é coisa que está pelo futuro, está pela frente, vai acontecer. Quanta decepção! Em verdade vos digo que não vos conheço. Isso não significa, irmãos, que ele nunca as viu, mas não havia relacionamento. Abre-nos a porta, não vos conheço. Nós não tivemos relacionamento algum. Vocês, em outras palavras, vocês nunca fizeram caso de mim. Vocês viviam mesmo em torno de si próprio, mas vocês nunca se preocuparam de estar mais próximo de mim. É verdade. Não havia relacionamento, não havia intimidade delas com o Espírito Santo. Por isso vocês ficou para trás. Não há intimidade entre vocês comigo. Gente, Deus tenha misericórdia de nós. É verdade. Intimidade com Deus é 24 horas por dia. É verdade. Intimidade com Deus é 24 horas por dia. É no trabalho, você não precisa estar dentro de olhos fechados, entrando para o quarto, passando uma hora de oração, 2 horas. Não, você pode estar no tanque, pode estar no fogão, pode estar na estrada, pode estar no seu emprego, mas essa afinidade com Deus, essa intimidade com Deus, você tem que ter ela constantemente. Não havia vida espiritual verdadeira. Eram virgens, pense bem, tinha lâmpada, andou por um certo tempo tendo um bocado de azeite, mas não se preocupava de abastecer a sua lâmpada. Nós temos que estar abastecendo as nossas lâmpadas 24 horas por dia, com leitura, com oração. Não havia vida espiritual verdadeira. Conhecer na Bíblia fala de comunhão, não havia comunhão. Vocês não tinham comunhão comigo. Tinha comunhão em torno de si próprio, até com outras pessoas, às vezes até com linguajar estranho, diferente. Mas comigo, vocês não tinham comunhão comigo. Temos lâmpada, mas a pergunta é: temos azeite? Lâmpada temos, mas temos azeite, que representa o Espírito Santo? Temos forma, mas temos vida? Aí que está a diferença. Verdade. Temos aparência, mas temos vida. Temos nome de que vivemos, mas estamos cheios do Espírito Santo ou estamos mortos? Temos o nome de que vivemos, mas estamos cheios do Espírito Santo? Vivemos dias de muita informação, é o que não falta. Meu Deus do céu, mundo de informação. Você passa dia e noite, 24 horas por dia, o mês inteiro, só atrás de informação, e passa 30 dias, não dá conta nem da metade das informações que tem. Temos dias de muita informação e pouca transformação. Muita informação e pouca transformação. Muita religião e pouca vigilância. Muita religião e pouca vigilância. A igreja não pode viver de aparência, mas de presença. A igreja não pode viver de aparência, mas de presença. A
Mateus 25, no versículo 13, vigiai, pois, olha aí o conselho do Espírito Santo, vigiai, pois, vigiar é orar constantemente. Agora você diz, mas ninguém ora constantemente. Você pode estar orando em espírito constantemente, em qualquer lugar. Buscar o Espírito Santo diariamente, andar em santidade diariamente, não negociar a fé. Hoje ainda é tempo de se encher a lâmpada, de restaurar a sua comunhão com Deus. Ainda é tempo de voltar ao primeiro amor. Aleluia! Ainda é tempo de voltar ao primeiro amor. A porta vai fechar e só entrarão os que estiverem preparados. Não espere o clamor da meia-noite para buscar o azeite. Busque-o agora. Busque agora. Busque agora. Vamos terminar? Vamos orar? Vamos nos pôr em pé nesse instante? Provavelmente às vezes vai ter um louvor, talvez depois. Mas vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, agradecemos ao Senhor por este tremendo privilégio que o Senhor nos tem dado. Ó Deus, de ainda poder ter essas portas abertas e entrarmos, ó Deus, e com sinceridade ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Faça com que, Senhor, esta mensagem, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, vá, Senhor, em direção, Senhor, ao eleito, homens, mulheres, rapazes e moças, tantos presentes aqui nesta noite, quanto aqueles que ouvirão através da internet, Pai. Abençoa todas as vidas que ouvirão esta mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que haja desespero nas nossas almas, nas almas de cada filho eleito do Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem dera eu pudesse ser como antes.
Amém.